Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, e a semana começa agitada com a notícia do bombardeio do Irã por parte dos Estados Unidos. Agora a gente vai conversar com Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, sobre o impacto e o desdobramento desse bombardeio, dessa iniciativa tomada pelos Estados Unidos e quais são as consequências para a economia global. É com você, Matias. A semana passada foi uma semana repleta de decisões de bancos centrais, né? Teve a decisão do Fed, a decisão do Copom aqui no Brasil. O Luciano vai comentar isso em mais detalhes, mas o que realmente está chamando a atenção do mercado e é o foco de preocupação é a evolução do conflito no Oriente Médio. A semana passada havia a expectativa de que os Estados Unidos pudesse entrar na guerra. De fato, isso aconteceu no sábado, né? Os Estados Unidos bombardeou as instalações nucleares do Irã. Então você teve um agravamento da tensão relativa ao conflito. Na madrugada, o petróleo abriu em alta, chegou a subir mais de 5%, cruzou 81%, mas agora de manhã o mercado voltou, o petróleo está trabalhando mais ou menos lateral, sem alta, e o que explica isso é uma expectativa dominante. A gente não sabe avaliar quão precisa essa expectativa, mas é uma expectativa dominante de que não haja o fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma rota marítima pela qual passam cerca de 20% a 30% do petróleo do mundo, né, contando petróleo e gás natural. Portanto, é muito importante. Se fechar o Estreito de Hormuz, a gente imagina que o petróleo possa pular para perto de $100, né? Tá trabalhando agora abaixo de 80, 77 dólares o barril. Então seria alguma coisa que teria consequências muito amplas para a economia mundial e para todos os mercados, né? Mas nesse momento o mercado trabalha com uma hipótese básica de que não vai ter o fechamento, apesar do fato de que o parlamento do Irã aprovou o fechamento, né? Qual que é a ponderação que o mercado tem feito? Bom, aí entram diversos fatores, né? A gente vai vestir no jaleco de analista militar, mas o mercado acredita em uma sequência de fatos. Primeiro, o Irã depende da exportação de petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz para ter receita, então é uma receita fundamental para a economia iraniana, né? Em segundo, os vizinhos e parceiros do Irã também dependem da passagem do Estreito de Hormuz para exportar o petróleo, né? E terceiro, não menos importante, é uma consideração militar de que, com toda a evolução do conflito, especialmente a partir do ataque terrorista do Hamas a Israel mudou a estratégia, passou a desmantelar os grupos que o Irã financiava. Então, o Hamas está praticamente destruído, o Hezbollah está não operacional, o regime da Síria caiu, os Houthis são bem mais fracos. Então, toda aquela estratégia iraniana de criar uma série de grupos terroristas e paramilitares para conter o Irã sem ter que se envolver diretamente na guerra ruiu. Inclusive, Israel passou a fazer ataques direto às instalações militares iranianas, e a avaliação militar que se tem é que a capacidade militar do Irã nesse momento está muito reduzida. Então, considerando tudo isso, o mercado olha para a situação e pensa que, radicalismo religioso à parte, vai prevalecer um certo bom senso, no sentido de que a continuidade do conflito traz muito pouca perspectiva de vitória para o Irã, e você vai continuar tendo impactos importantes tanto nas instalações militares quanto na capacidade econômica do país, né? Então, talvez o que o mercado espere é, com a entrada da China e da Rússia nas negociações, abrir espaço para algum tipo de armistício com um cessar-fogo ao longo da semana. É isso que está nos preços. Isso não quer dizer que é isso que vai acontecer. Guerra é uma coisa basicamente imprevisível, né? Não dá para contar com bom senso e frieza nesse tipo de conflito, mas o mercado hoje ele não está precificando uma explosão do risco, né? As treasuries estão estáveis, o dólar está um pouquinho mais forte, mas está estável também, mesmo o preço do petróleo está estável. A gente vai acompanhar com atenção a evolução desse conflito, né? Fundamental para a formação de preço, mas valendo a expectativa de que o conflito não se agrave, não haja um fechamento do Estreito de Hormuz, o mercado vai continuar tratando como um conflito regional com impactos limitados sobre a economia global e sobre os mercados financeiros.
Perfeito, Matias. Agora, pensando em consequências práticas para a economia global e para os países, o que a gente tem em mente considerando esse cenário que você comentou, que é o de um conflito localizado que não teria aí uma dimensão global? Valendo isso, a história de fundo continua sendo uma história em que o dólar está enfraquecendo, né? Isso joga fluxo dos Estados Unidos para o resto do mundo. Uma parte desse fluxo vem para os países emergentes. O Brasil é uma parcela importante da América Latina dentre os emergentes. A Ásia é mais afetada pela guerra comercial do Trump, então o dinheiro vem predominantemente para a América Latina. O Brasil sai beneficiado com isso, o dólar cai, as bolsas sobem, os juros caem. Então essa dinâmica positiva que tem prevalecido, a gente imagina que ela vai continuar ao longo dos próximos meses. Perfeito. Agora, pensando num cenário diferente desse que você comentou, Matias, de um eventual fechamento do Estreito de Hormuz, isso poderia causar um salto no preço do petróleo, com consequências para a inflação no mundo inteiro, certo? E quais seriam, então, os desdobramentos desse outro cenário? Sim, assim, se o petróleo soltar de onde ele está agora, na faixa de 70, 80 dólares para 100, você vai ter um impacto grande na inflação no mundo inteiro, né? Não solta de 20, 30% no preço do petróleo, né? Impacta a inflação no mundo inteiro, mas sobretudo também é um marcador de risco, né? Então isso vai ser acompanhado provavelmente por uma queda da taxa de juros dos Estados Unidos, um fortalecimento do dólar e uma depressão dos ativos financeiros em virtude do fator risco, né? O impacto inflacionário, nessa circunstância, ele tende até a ser contido, porque você tem um choque de inflação, que é um choque de oferta, mas você tem uma atividade que anda na direção oposta. Então, em primeiro momento, é um impacto que você considera transitório e sim, tem um impacto na inflação, que reduz renda, mas não é a inflação o maior dos vilões nesse momento, né? No momento, realmente, vai ser o aumento do risco para a economia global. Muito obrigada, Matias. Agora a gente conversa com o Luciano Costa, o nosso economista-chefe, sobre os principais dados econômicos que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias. Luciano, fora a tensão desencadeada pelo conflito militar aí no Oriente Médio, quais outros dados foram importantes na semana passada? Bem, da semana passada a gente teve as duas decisões, né, dos bancos centrais, né, tanto aqui o Banco Central brasileiro quanto o Banco Central americano. Começando pelo Banco Central, né, americano, Fed, a gente teve uma decisão que ela confirmou, né, a expectativa de manutenção dos juros em 4,5% ao ano. Além disso, o que era uma questão importante para o mercado eram as revisões das expectativas econômicas pelo comitê. Nas revisões, o que aconteceu foi um aumento da taxa de desemprego ao longo do horizonte das projeções até 2027, junto com uma queda da expectativa de crescimento. Com isso, a gente teve um aumento aí da parte da folga no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, com as tarifas, a gente teve também um aumento da inflação no mesmo horizonte, então a inflação ficou mais alta do que eram as expectativas anteriores, mas de tal forma que no primeiro ano, que era o mais importante agora em 2025, as expectativas de corte de juros não se alteraram, ou seja, o Fed manteve os 2 cortes de 25 pontos para esse ano e ele mudou mais a questão de 2026 e 2027, no qual ele tirou 0,25 de cada ano de cortes. Com isso, o ponto terminal, né, do ciclo, que era 3,25, veio para 3,5, que é exatamente a nossa expectativa também. Então, o que era importante para o mercado e para o cenário, que era a confirmação ainda de ter o espaço de cortes ao longo do segundo semestre, se confirmou com as projeções. Obviamente, o comitê tem uma divisão interna na hora que a gente olha os DOTs, né, as votações dos membros. Tem um grupo que está vendo, né, ainda muita incerteza e por isso tem estabilidade ou um corte. Já tem um grupo, que é o grupo dominante, né, que tem 2 ou 3 cortes de juros ao longo desse ano. Então, a visão é divergente nesse momento entre os grupos, só que o próprio presidente do Banco Central americano disse durante a entrevista que ele espera que os dados sendo divulgados ao longo do terceiro tri vão diminuindo essa divergência e vão levando ao consenso dos cortes. Então ele acha que isso é normal, dada a incerteza, mas que se confirmando o cenário no qual as tarifas sobem, mas o efeito dela não contamina o médio prazo, principalmente as expectativas, e o efeito fica temporário, há espaço para voltar a cortar no segundo momento e, portanto, os 2 cortes que se mantêm nas expectativas do Fed. Vindo para o Brasil,
o Copom ele levou os juros, né, em 25 pontos. Não era nosso call, né? Nosso call era de estabilidade, então ficou um pouco mais duro na decisão. Porém, o comunicado ele veio um pouco menos duro no sentido de trazer, né, a discussão sobre a parada na próxima reunião. Isso foi até inusual. Normalmente o Banco Central ele não faz, né, um pré-anúncio na parada na próxima reunião. Com isso, a gente acabou tendo, né, o que a gente achou que foi uma alta que acabou não tendo o efeito total que o Banco Central gostaria, que era subir os juros como um todo na curva. Na verdade, o que aconteceu foi os juros subirem no ramo mais curto até o final de 2025, mas a partir do segundo e terceiro ano, né, 27 em diante, os juros começam a ficar numa tendência de queda de novo. Então, né, o Banco Central limitou a precificação de corte de juros no curto prazo, mas o mercado continuou vendo espaço para cortes ao longo de 2026, que é o nosso cenário também. Então, o que a gente espera agora? A gente espera manutenção dos juros até o final do ano em 15%. Na virada do ano, com o horizonte relevante que o Banco Central olha para fazer a calibragem da política monetária, entrando o primeiro semestre de 2027, e essas projeções que o Banco Central produz vão estar mostrando uma inflação muito próxima do centro da meta de 3, isso vai abrir espaço para o Banco Central cortar juros. Então, a partir de janeiro de 2026 em diante, a gente imagina que o Banco Central começa o ciclo de juros e termina com a Selic nesse ciclo indo até 11%. Então, a gente tem o ciclo aí, né, de 15 até 11, 400 pontos de corte, então é um ciclo substancial apoiado por essa melhora que o Banco Central vai vendo nas projeções de médio prazo, com a inflação se convergindo para o centro da meta. Então, o nosso cenário ele não muda nesse sentido. A gente já tinha os cortes a partir de janeiro de 2026, isso só reforça, né, a expectativa de começar em janeiro de 2026. Agora, Luciano, partindo para essa semana, quais indicadores econômicos a gente vai acompanhar mais de perto? Sobre os dados que vão sair essa semana é uma semana de inflação, basicamente. Vai sair o IPCA 15 aqui no Brasil. O IPCA 15, a nossa expectativa é uma alta de 0,32 na margem, o dado de junho. Ele vai ser o IPCA impactado por uma bandeira tarifária de energia vermelha 1. Vai ter também o efeito de passagens aéreas que sazonalmente sobe nesse período do ano, sendo compensado por alimentos que estão em deflação e também a parte de bens que está com menor repasse do câmbio. Então isso vai manter a inflação bem comportada. Lá fora vai ter também a divulgação do núcleo do PCI, que é o índice preferido do Fed para olhar a inflação. É o dado de maio. A gente já teve a divulgação do CPI. Como no CPI, o dado do PCI, ele deve, né, o núcleo deve mostrar baixa contaminação das tarifas por enquanto, a expectativa é 0,10 na margem, com o ano contra ano da inflação passando para 2,6, que ainda é um nível bastante comportado da inflação, dado o choque das tarifas, né? Então, esse dado ainda não vai ser contaminado pelas tarifas, provavelmente só o dado do mês de junho em diante tem uma contaminação um pouco maior. Então, a gente lá fora vai ter um dado ainda de inflação bem comportado, aqui no Brasil também um bom dado de inflação. Então, acho que isso, se não tiver nenhum grande maior impacto da guerra lá fora, teoricamente volta ao cenário para os fundamentos e coloca aí a discussão aonde vão estar os cortes de juros, tanto aqui dentro do Brasil quanto lá fora, como um tema principal aí para o segundo semestre. Muito obrigada, Matias e Luciano. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do nosso Monte Bravo Cast. O nosso informe semanal, você já sabe, está disponível na íntegra lá no nosso site, montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Lá você consegue ver todas as análises do nosso time com recomendações aí de oportunidades para a sua carteira nesse cenário de proteção e de possibilidades também para você incrementar os seus investimentos. Uma boa semana e bons investimentos para você!